E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma super videoaula com o seu professor de biologia preferido, professor Roque Alves. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo da citologia, que é aquela ciência que estuda as células. Já tivemos várias aulas de citologia aqui, né, sobre introdução à citologia, diferenciamos os tipos celulares, aprendemos sobre os transportes que acontecem através das membranas celulares, nós aprendemos sobre as organelas que existem nas células e recentemente nós estamos trabalhando, né, o motor da célula, o controle da célula, que é o núcleo celular. Na aula anterior a essa nós apresentamos que o núcleo de uma célula ele pode se apresentar de duas formas diferentes, dependendo do ciclo de vida da célula. Ele pode ser o núcleo mitótico e o núcleo interfásico. Na nossa última aula nós falamos sobre o núcleo interfásico, que é aquele núcleo, né, que se encontra entre as divisões celulares, onde o material genético está descondensado, está todo espalhado lá na cariolinfa, né, que é aquele líquido que se encontra dentro do núcleo. E nessa aula 2 sobre núcleo, nós vamos falar sobre o núcleo mitótico. Beleza? Então qual é a diferença entre o núcleo interfásico, que nós aprendemos na última aula, e o núcleo mitótico? Porque o núcleo mitótico ele é chamado dessa forma porque é a forma com que o núcleo se encontra durante a divisão celular. Então, quando a célula está se dividindo, o núcleo se encontra de uma forma diferente do que entre uma divisão celular e outra, certo? Então, preste atenção nisso. Entre as divisões celulares, nós temos o núcleo interfásico. Quando a divisão celular começa, nós temos o núcleo mitótico, né? Já que a mitose é um tipo de divisão celular que nós vamos aprender futuramente, né? E o que acontece de diferente nesse núcleo mitótico para o núcleo interfásico? Lembra que no núcleo interfásico, o material genético, o DNA, ele se encontrava todo espalhado lá no núcleo, né? Como se fosse um macarrão espalhado lá no núcleo da célula. E qual a diferença do núcleo mitótico, professor? Que durante a divisão celular, o núcleo, esse material genético, esse DNA, ele vai se condensar. O que é isso, professor? Ele vai se enrolar sobre ele mesmo, formando estruturas chamadas de cromossomos, certo? Então, os cromossomos são estruturas que só existem no núcleo mitótico, que é durante a divisão celular. Porque é muito mais fácil a célula se dividir quando o material genético, ou seja, os cromossomos, o DNA que está ali, né, ele está todo organizadinho e a célula pode dividir metade do material genético para um lado, metade do DNA para o outro, certo? Então, isso seria impossível durante o núcleo interfásico. Então, quando a célula começa a se dividir, acontece a condensação do DNA formando os cromossomos, certo? Então, quando vai iniciar uma divisão celular, nós temos o chamado de núcleo mitótico. A cromatina, aquele DNA que estava todo espalhado, ele se espiraliza formando um cromossomo, certo? Bem, então vamos aprender aqui, ó, né, que aqui nós temos uma imagem de um cromossomo que você pode verificar, né? Cada espécie que existe no planeta Terra, existe um número de cromossomos dentro do núcleo, certo? Nós vamos aprender que existem cromossomos sexuais e os cromossomos autossômicos. Então vamos aprender isso daqui a pouquinho, tá bom? Então o que você tem que saber agora é que durante a divisão celular, o material genético, o DNA, se encontra em forma de cromossomos no núcleo da célula, tudo bem? Então essas aqui são as estruturas básicas que formam o cromossomo, olha só. Né? O cromossomo ele é formado por duas metades, você pode ver que são idênticas. Cada metade dessa é chamada de cromátide, certo? Cromátide é a metade aí de uma estrutura cromossômica, certo? Então quando você une duas cromátides, nós falamos que nós temos cromátides irmãs, certo? Que são estruturas, né, que vão formar um cromossomo por inteiro, ou seja, um cromossomo ele é dividido em duas cromátides irmãs. Você pode perceber que existe a presença dos braços do cromossomo, né? Os cromossomos possuem geralmente 4 braços. E essa parte do meio do cromossomo que você está vendo é chamado de centrômero, certo? Centrômero como se fosse o centro do cromossomo, mas nós vamos verificar que esse centrômero ele pode variar de localização dependendo do cromossomo. Então aqui um pouquinho sobre a estrutura, os componentes dessa estrutura chamada de cromossomo que existe no núcleo das células durante
o núcleo mitótico durante a divisão celular, certo? É o seguinte, os cromossomos eles são formados não só por DNA, existem tipos de proteínas que nós chamamos de histonas, e essas proteínas elas se unem junto com o DNA para formar aí os cromossomos, né, que são essas estruturas que existem no núcleo mitótico, certo? Então você pode perceber aqui, ó, né, na imagem você percebe que na fase 1, olha só, ele começa a se enrolar, ele vai se espiralizando, vai se condensando e dando origem ao cromossomo, como você vai ver, certo? Então, aquela imagem número 1 trata-se do núcleo interfásico, e já na imagem aqui agora, né, com a formação do cromossomo, você tem o núcleo mitótico, tudo bem? Bem, as células elas podem ser classificadas de acordo com o número de cromossomos, então presta muita atenção nisso, que isso é muito importante. As células elas podem ser chamadas de células haploides. O que é uma célula haploide? É aquela célula que possui apenas um conjunto de cromossomos. Existe um tipo de divisão celular que forma células haploides, chamadas de meiose, certo? Então as células haploides elas são formadas por uma divisão celular chamada de meiose. E quais exemplos, professor, você tem de células haploides? No nosso caso, na nossa espécie, nos animais em geral, nós temos as células reprodutoras, né? O ovócito e o espermatozoide são células que elas vão ter metade do número de cromossomos das outras células do seu organismo. Enquanto todas as suas células têm 46 cromossomos, que é um número característico da espécie humana, as nossas células reprodutoras, o ovócito no caso do sexo feminino e o espermatozoide no caso do sexo masculino, essas células vão ter 23 cromossomos. Elas vão ter metade do número de cromossomos de todas as outras células. Então essas células que têm metade do número de cromossomos de todas as outras, nós chamamos elas de células haploides, certo? Muito bem. Então nós temos aqui uma imagem, perceba, ó, as células haploides, né, o cromossomo haploide, nós representamos pela letra N. Então você tem aqui o espermatozoide, que vai ter 23 cromossomos, e o óvulo, que também 23 cromossomos, caracterizando aí uma célula haploide, tudo bem? Que é uma célula que vai ter metade do número de cromossomos das outras células do seu organismo, certo? Então, enquanto as células reprodutoras têm 23 cromossomos e são chamadas de haploides, todas as outras suas células são chamadas de células diploides, que nós representamos por 2N. Então, se o espermatozoide e o óvulo tem 23 cromossomos, todas as outras suas células que são diploides, elas vão ter 46 cromossomos, certo? Os cromossomos são dispostos em pares. Desses 46 cromossomos que você tem no núcleo das suas células, 23 vieram do seu pai e 23 vieram da sua mãe. E esses cromossomos, eles vão ter o mesmo formato e os mesmos genes para a mesma característica. Então, quando você tem cromossomos que possuem genes iguais para a mesma característica, nós chamamos de cromossomos homólogos. Você entendeu? Então, você tem 23 cromossomos que vieram através do espermatozoide, 23 cromossomos que vieram através do óvulo, e formou essa célula chamada de zigoto com 46 cromossomos, que num processo de divisão celular formou todo o seu organismo, e todo o seu organismo possui aí esses 46 cromossomos e é formado por células diploides. Entendeu, meu amigo? Então, os cromossomos homólogos são cromossomos que vão se parear e vão possuir genes para a mesma característica, certo? Esses cromossomos são chamados de cromossomos homólogos, tudo bem? Muito bem, então nós temos aqui um exemplo de uma célula diploide, uma célula com 46 cromossomos, que é uma célula que nós representamos pela sigla 2N. Então, células haploides nós chamamos de N, e células diploides, ou seja, vai ter o dobro do número de cromossomos das células haploides. Então, nós representamos por 2N, como você pode ver aqui, uma célula eucarionte com 46 cromossomos. Todas as suas células têm 46 cromossomos, são diploides, menos espermatozoide e óvulo, que são células reprodutoras, que são células haploides, que vão ter 23 cromossomos, tudo bem? Então, os cromossomos homólogos, como eu disse, eles aparecem em pares iguais. Um é de origem materna e um é de origem materna, e eles vão possuir genes para a mesma característica, e esses genes vão estar localizados em uma região do cromossomo chamado de locus gênico, certo? E esses genes para a mesma característica são chamados de genes alelos.
Só para você que não lembra, gene é um pedaço de DNA, uma partezinha lá do DNA que contém informação necessária para a produção de uma proteína que forma todas as estruturas e as nossas características. Tudo bem? Então, olha só, como eu disse, as nossas células, no caso nós, seres humanos, né, nós temos 46 cromossomos no núcleo das nossas células. Esse número pode variar de acordo com algumas síndromes, como a síndrome de Down, síndrome de Asperger. Então, esse número de cromossomos pode alterar, mas isso não é normal, né? Vai criar características diferentes. Existe um teste que é feito para a gente verificar se o nosso número de cromossomos estão feitos corretamente. É o nome de cariótipo. Consiste em uma ordenação dos cromossomos homólogos para verificar se existe falta de algum cromossomo ou excesso de algum cromossomo, certo? Então perceba essa imagem aqui, nós temos um cariótipo, certo? Perceba aqui que esse cariótipo você vai ter 22 pares de cromossomos, como você pode ver, que eles vão ter tamanhos diferentes, né? E nós temos esses cromossomos, esses 22 pares de cromossomos que são comuns ao homem e à mulher, nós chamamos esses cromossomos de cromossomos autossômicos. Porque esses cromossomos aqui, eles vão possuir características que vão formar o sistema digestório, o sistema circulatório, certo? O sistema respiratório, que é parecido, muito parecido no homem e na mulher. Então nós temos, desses 46 cromossomos, 44 são autossômicos e faltam 2. Esses outros 2 cromossomos são chamados de cromossomos sexuais. Que no caso do homem, ele vai possuir 2 cromossomos sexuais diferentes, um X e um Y. No caso da mulher, vai acontecer a formação de 2 cromossomos sexuais iguais, que nós chamamos de XX. Então, nessa imagem que você está vendo aqui agora, nós temos o cariótipo masculino. Você percebe aqui 22 pares de cromossomos autossômicos e nós temos um cromossomo X e um cromossomo Y. Isso mostra que esse indivíduo geneticamente é um indivíduo do sexo masculino. Já no caso da mulher, né, você vai ter os 22 pares de cromossomos autossômicos, ou seja, 44 cromossomos autossômicos, só lembrando que os cromossomos autossômicos são aqueles que são comuns ao homem e à mulher, só que você vai ter 2 cromossomos sexuais idênticos, que são 2 cromossomos sexuais X. Então o homem você vai ter 44 mais XY, esse é o cariótipo de um homem, certo? E nós temos na mulher 44 cromossomos autossômicos mais 2 sexuais que são XX, certo? Essa é a diferença genética entre um homem, um indivíduo do sexo masculino, com um indivíduo do sexo feminino, certo? Geneticamente nós temos essa diferença, beleza? Então nós temos esse cariótipo, como eu disse, ele é utilizado para verificação se existe uma anormalidade no número desses cromossomos, certo? Uma pessoa com a síndrome de Down, por exemplo, que é uma doença muito comum, ela vai ter uma diferenciação desse número aqui, certo? Ao invés de ser 46 cromossomos, ela vai ter 47 cromossomos, que é uma trissomia no cromossomo 21. Então o cromossomo 21 ele vai apresentar um cromossomozinho a mais que vai dar aquelas características de uma pessoa com síndrome de Down. E isso é a mesma coisa com a síndrome de Asperger, certo? Existem variações dos cromossomos sexuais, como a síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, beleza? Então esse número pode variar, mas isso vai apresentar algumas diferenças de um indivíduo normal do ponto de vista genético, tudo bem? Então esse aí é o cariótipo, a gente serve para visualizar esse número de cromossomos, e dá para perceber se o indivíduo é do sexo masculino ou feminino, de acordo com os cromossomos sexuais que esse indivíduo possui, tudo bem? Os cromossomos eles podem ser classificados de acordo com a posição do centrômero. Os cromossomos chamados de telocêntricos, você vai ter o centrômero na posição terminal, lá no finalzinho dele. Acrocêntrico, na posição próximo ao meio do cromossomo. Submetacêntrico, um pouquinho mais para cima, e metacêntrico na metade do cromossomo, a posição daquela estrutura chamada de centrômero. Então, esse centrômero, apesar do nome parecer que fica no centro, mas ele pode variar a sua posição, e os cromossomos podem ter tamanhos de braços diferentes de acordo com a posição do centrômero. Isso serve para você identificar os cromossomos que são homólogos,
para os geneticistas, isso é muito importante. Tudo bem? Então, senhores, eu espero que você tenha entendido a diferença do núcleo mitótico, né, do núcleo interfásico, que é o que a gente estudou na aula anterior. A presença dos cromossomos, os cromossomos sexuais, o exame de cariótipo, como que se forma o cromossomo. E esses cromossomos, só lembrando, eles só são formados para facilitar as divisões celulares, que é a matéria da nossa próxima aula, divisão celular, mitose e meiose. Espero que você tenha gostado dessa aula sobre núcleo celular, certo? Sobre o núcleo mitótico, que é muito importante para você entender as divisões celulares, que é a matéria da próxima aula. Tudo bem? Te encontro lá. Um grande abraço. Tchau, meu amigo.